passar aqui o programa, o que a gente vai ver. Eu vou falar um pouco sobre a importância do sistema de custos, né? Já comecei falando sobre isso. Vamos falar sobre a implantação de um sistema de custos em municípios e vou apresentar um modelinho de implantação também, tá? Então é isso que a gente vai ver aqui nessa horinha que a gente vai vamos estar juntos, né? Então, estudando custos, né, o sistema de custos, por que ele é importante? Por que ele é importante para a administração pública? Bom, eu sempre faço um comparativo administração pública e administração de empresas. As grandes empresas, as maiores empresas, as empresas multinacionais, que são grandes sem ter controlado custos, dá para imaginar isso? Vocês devem ter colegas, parentes, filhos, pais, amigos que trabalham em empresas privadas. Tem? Em grandes empresas. Perguntem para eles se eles fazem gestão de custos lá. E se é importante isso para eles. Né? Então, todas as grandes empresas multinacionais têm uma preocupação muito grande com custos. Por que os órgãos públicos não têm? Porque o Tribunal de Contas ainda não exigiu, pode ser uma resposta, né? Porque o gestor público ele só faz aquilo que o Tribunal de Contas exige, né? Aquilo que ele vai pôr no papel e vai dar lá o parecer para a reprovação das contas, aí ele toma cuidado, né? E é isso que deixa a administração pública refém, né, muitas vezes, de administradores que não têm a preocupação com a administração pública, que tem a preocupação só com ele mesmo, né, com a sua carreira política. E a gestão pública vai ficando de lado, né? Só que o tempo está passando e a gente precisa melhorar a gestão pública. A gente precisa. Vimos aí o IEGM, né, que é muito importante, da apreciação das contas pelo Tribunal de Contas. Então, a gente precisa melhorar a gestão pública como um todo. Para isso, sem gestão de custos, vai ser difícil. Vai ser difícil melhorar a gestão pública, né? Nós vamos ter no sistema de custos a aplicação dos princípios de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Os 4 E's dos princípios da administração pública. Sem a gestão de custos, é difícil você conseguir atingir esses princípios, né? A arrecadação de tributos está no limite. Os contribuintes estão por aqui de impostos, não podem nem ouvir falar. Vocês podem até fazer um teste lá. Cheguem para os seus amigos hoje à noite e falem para eles que vai aumentar o IPTU. O prefeito está pensando em aumentar o IPTU. Vejam a reação deles. Não vai ser boa. Você fala que está brincando, tá? Foi só uma brincadeira, só um teste, né? Mas falar e mexer na planta genérica de valores parece que você vai matar alguém. Aumentar a alíquota de ISS, vocês conseguem imaginar isso no município de vocês? É difícil, né? Então, criar novas taxas, criar novos impostos, é tudo muito difícil. Por quê? Porque o contribuinte está no limite. Bom, se o município fica refém da arrecadação, da economia e bem, se ele não tem muito como administrar a receita, a não ser no médio e longo prazo, mudando a legislação tributária, né, fazendo uma série de coisas, cobrando dívida ativa, mas isso é médio e longo prazo. Então, como não tem muito essa gestão da receita, o que dá para a gente fazer no município? Controlar gastos, tá? Veja, eu não estou falando de redução de gastos, eu estou falando de controle, de gerir os seus custos, né? Tomar decisões com base nos custos, uma planilha de custos onde eu tenho o custo do serviço que possa comparar entre fazer e comprar ou contratar, tá?
Depois a gente vai ver alguns exemplos aí, né? Reduzir custos sem critério técnico é um problemaço. Tem causas, tem consequências políticas, porque o gestor público morre de medo, né? Auxilia na elaboração dos planos orçamentários, porque sabendo o custo unitário dos serviços, eu consigo fazer um plano orçamentário mais adequado. Criação de critérios objetivos de avaliação de desempenho, que é importantíssimo também, né? Avaliar o desempenho dos servidores, de um setor, de um órgão, até para criar adicionais baseados no desempenho. Tá? Então, isso também é muito relevante. Né? Auxilia o controle interno. Então, o controle interno vai ter mais uma ferramenta para poder controlar os gastos. Né? Potencializa a qualidade da tomada de decisão do gestor público. Depois a gente vai ver mais exemplos, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Uma das tomadas de decisão que a gente está vendo aí nos últimos anos, né? Os prefeitos resolvem de uma hora para outra terceirizar a merenda. Tá? A terceirização da merenda sem uma base de custos bem elaborada vai dar problema para ele, porque ele vai ser questionado. Tá? Tanto pelo Tribunal de Contas quanto pelo Ministério Público. Né? Então, ele precisa ter esse embasamento técnico para tomar essa decisão. Tá? Outro exemplo, a terceirização da frota. Já ouviram falar disso? Já, né? Então, tem o gestor público terceirizando a frota. É outro risco também. Por quê? Vai ser questionado também sobre essa terceirização. Por quê? Se você pegar só o plano orçamentário, só os empenhos que foram feitos, só o contrato que foi feito com a empresa de locação, provavelmente, e comparar isso com gastos de peças e serviços de manutenção da frota, obviamente, o contrato de terceirização vai ser mais caro. Tá? Só que gerir custos não é só isso. Não é só fazer um levantamento lá da rúbrica, né? 33,90,30 e do serviço, 33,90,39. Né? Não é só isso. E aí tem um subelemento que especifica peças de manutenção ou serviço de manutenção de veículos. Não é só isso de custos. Tá? Então, ele vai ser questionado. E ele precisa ter um embasamento técnico para poder responder depois. Né? Auxilia o processo de prestação de contas, por esses motivos mesmo que eu falei, né? Na hora de prestar contas, ele tem os dados para poder dizer se foi melhor a atitude que ele tomou ou não. Auxilia a defesa de processo, né? Questionamentos da sociedade, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, já falei sobre isso. Melhora o processo de transparência dos gastos públicos. Tá? Então, muitas vezes, né, acho que a maioria das vezes, o cidadão não sabe quanto custa manter o seu filho lá na rede municipal. Isso tem um custo. E isso eu preciso mostrar para os cidadãos, né? Até como um efeito político para o prefeito. Né? Olha, a gente está investindo na educação do seu filho, a gente gasta tanto por ano na educação das crianças. E a gente costuma dizer que a gestão de custos é o estado da arte da administração pública, né? A cereja do bolo, né? É aquilo que a gente tem de melhor em termos de gestão. Tá? Bom, para falar sobre gestão de custos, é preciso fazer aí, retomar alguns conceitos, né? Porque o contador público, ele está muito distante, né? A não ser que ele terminou a faculdade agora, no ano passado, ou alguns poucos anos. Mas fica distante, né? Porque a gente não lida todos os dias com os conceitos de custos, tá? Então eu trouxe aqui alguns, só para a gente relembrar,
e fazer um comparativo com a gestão pública, a administração pública. Em termos de classificação de custo, né, a gente tem uma diferença entre custo, despesa e investimentos. Bom, essa separação de custo, despesa e investimentos é importante para a administração privada, né, onde ela não pode descarregar todos os custos que ela tem no seu resultado. Ela só vai descarregar custos dos produtos que foram vendidos. E para a gestão pública, tem importância essa diferenciação? Se é custo, se é despesa? Não tem a menor importância. Tá? A única preocupação que a gente tem na administração pública é, quando for tratar de despesa, geralmente a gente está falando de orçamento. Tá? Então, despesa a gente já relaciona diretamente com o orçamento. Tanto que no sistema patrimonial a gente nem chama de despesa patrimonial e nem de receita, apesar que a norma diz receita e despesa. As MBCTSP tratam receita e despesa. Né? Mas quando a gente vai lá para o PCASP, plano de contas, os grupos 3 e 4 é variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva. Para fazer essa diferença entre receita e despesa que a gente trata lá no orçamento. Né? E os investimentos, no orçamento, é tratado como uma despesa de capital. Okay? Na gestão de custos, a gente precisa sim identificar o que é investimento e o restante, todos os gastos serão tratados como custos. O que é importante na administração pública? A separação da classificação desses custos em fixos e variáveis. Tá? Isso é importante. Né? Porque nós temos muitos custos fixos e alguns custos variáveis na administração pública. Vamos dar alguns exemplos para ficar mais claro isso? Vamos pegar uma escola, uma creche infantil, educação de 0 a 3 anos. Tá? Custo fixo. O que seria custo fixo em uma creche? Para a prefeitura. Salário dos professores, energia elétrica, água, né? A merenda já é variável. Por quê? Porque depende da quantidade de crianças atendidas na creche. Entendeu a diferença do fixo e variável? Fixo é aquele que vai ter que pagar, independente de quantas crianças vão ter na creche. Merenda, aí depende essencialmente da quantidade de crianças. Né? Então aí passa a ser um custo variável. Bom? E aí a gente tem outra classificação importante também, que é o custo direto e custo indireto. Custo direto, aquilo que a gente consegue perfeitamente identificar quanto que a gente gasta naquela unidade que a gente chama de objeto de custo. Tá? O que eu estou querendo custear? Aquilo que eu consigo identificar perfeitamente, custo direto. Que eu não consigo, custo indireto. E na administração pública, a gente tem muito custo indireto. Tá? Vou dar um exemplo também, vocês vão entender. A mesma creche. Posso interromper? Claro. Eu não quero saber quanto custa o papel higiênico da Secretaria de Saúde, mas ele é um custo indireto dos programas da saúde. Correto? Correto. Essa é a ideia, custo indireto. As secretarias ainda têm o hábito de apresentar os seus custos como se fosse uma empresa, mostrando, olha, eu gasto com combustível, eu gasto com energia elétrica, eu gasto com aluguéis, eu gasto com pessoal. Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber quanto é o papel higiênico da Secretaria de Saúde, mas a gente quer saber o quanto isso representa para tirar do objeto principal, que é o serviço que está sendo entregue para a população. Ele atrapalha, quanto mais os custos ingressos aumentam, mais eles impedem a pessoa de entregar o resultado.
Por isso que o papel higiênico é importante e todos os outros dessa classificação. Isso, Alexandre, muito bem lembrado. E vamos pegar esse mesmo exemplo da creche. O que seria custo direto? O salário dos professores que trabalham naquela creche, do coordenador, da diretora. Agora, o salário da secretária da educação vai ser um custo indireto. Por quê? Porque ela não trabalha só para uma creche, ela trabalha para todas. E aí eu vou ter que fazer um rateio para atribuir, né, uma parte do salário dela para cada uma das creches do município. Custo indireto. Outra coisa, na creche, como é que eles fazem compras? Eles mesmos têm comissão de licitação lá na creche? Dificilmente. Eles vão pedir para a Secretaria de Compras, né, ou de Suprimentos, depende do nome do município. Essa Secretaria de Suprimentos atende toda a prefeitura, né? E aí tem um custo importante lá que tem que ser atribuído também às creches, para a gente ter a exata noção de quanto se gasta por criança na creche. Porque se eu pegar só custo direto, é importante também, né, para fazer alguns comparativos, mas se eu quiser tomar uma decisão entre construir uma nova creche, equipar a creche, colocar professores para atender as crianças na creche, ou contratar uma vaga numa instituição privada, pode ser até com fins lucrativos, eu preciso ter esse efeito comparativo. Porque lá na instituição privada, eles vão ter que dar conta de tudo isso, e ele tem esse custo. E ele cobra por esse custo. Está embutido lá na mensalidade. Né? Na administração pública, a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Por quê? Eu preciso embutir todos os custos que são atribuíveis àquele objeto de custo. Tá? Vamos em frente. Pode falar, por exemplo, do professor Valmor? Pode. Ele usa o valor do PAC, né, para esse processo todo. Aí vem a crítica. E ao final, a crítica é no sentido de que o medo do gestor é descobrir que a estrutura de saúde, bancada com os recursos do orçamento, produz um PAC que custa mais caro do que qualquer outro na área privada, e que melhor seria, então, desestruturar a administração pública e contratar o particular. E pagar ainda sairia mais barato. Realmente, alguns gestores públicos terão medo disso, né? Para descobrir. Mas eu acho o seguinte: o primeiro passo é, internamente, a gente descobrir esses custos para que ele tome a decisão. Tá? Agora, se ele não tem esses custos, ele não consegue nem tomar uma boa decisão. Tá? Mantém do jeito que está ou terceiriza? Né? Mantém do jeito que está ou contrata? Bom, seguindo aqui os conceitos básicos de custos, na administração privada a gente tem preocupação com os métodos de custeio, porque o custeio por absorção é obrigatório, principalmente para as empresas tributadas pelo lucro real. Na administração pública, a gente precisa se preocupar com isso? Com forma de tributação? Não. Então, eu posso utilizar qualquer método de custeio. E foi isso que eu fiz na minha dissertação, né, de mestrado. Eu testei 4 métodos de custeio, todos eles funcionaram bonitinho. Todos eles me trazem informações importantes. Cada método é importante para uma decisão ou outra. Né? Então, todos eles têm aplicação e dá para ser utilizado. Por quê? Porque eu não tenho essa preocupação que as empresas têm. A empresa é obrigatória usar a absorção. Se quiser usar outro para gerir, para gestão, eles podem usar. Mas a absorção eles têm que utilizar obrigatoriamente. Na administração pública, a gente não tem essa obrigatoriedade. Tá? A norma NBC-TSP 34
nem trata da obrigatoriedade de utilização de método de custeio. Ela diz quais são os métodos. E aí, o administrador, né, o gestor é que vai decidir o que é melhor para eles. Em determinado momento, um objeto de custo específico, um método é melhor e, num outro momento, o outro método é melhor. Tá? Importante é utilizar algum método. Bom, eu tenho sugerido o custeio ABC, né, que é o custeio por atividades. Para quem não lembra desse custeio, né, veja, o custeio ABC não tem nada a ver com classificação de materiais, hein? Classificação ABC de materiais, tá? Que muita gente acaba confundindo isso. O ABC é uma sigla em inglês, né, mas é o custeio por atividades. O que a gente faz no custeio por atividades? Eu separo, né, todas as atividades que a empresa ou o órgão executa. O que é muito próximo do nosso orçamento. Orçamento a gente não faz por atividades, por ações governamentais, né? Então já tem uma proximidade aí do orçamento público, tá? O ABC ele surgiu como um método alternativo à absorção, porque a absorção ele faz um rateião geral, né? O ABC ele trabalha mais essa questão de rateio, ele separa, né, os custos para melhorar esse processo de rateio. Não faz distinção entre custos e despesas, o que também não é importante na administração pública. Procura dar uma visão bidimensional dos custos, né? Então, custo dos objetos e do aperfeiçoamento do processo. Por quê? Porque eu vou revisar processos. Tá? Na hora de fazer o custo de um objeto de custo, eu vou revisar processo, para saber se aquele serviço que está sendo feito de determinada forma é o melhor a ser feito. Tá? É muito utilizado em prestadores de serviço. A administração pública é uma prestadora de serviço, essencialmente, né? Necessita de uma visão sistêmica da organização. Então, eu preciso olhar a administração como um todo. Por quê? Porque eu vou ter que atribuir custos de todas as áreas para os objetos de custo. Então, os órgãos públicos, na sua essência, são prestadores de serviço. A estrutura funcional programática já identifica atividades e projetos, né? Auxilia na elaboração dos orçamentos, exatamente pela quantificação, pelo custo unitário que você vai ter, né? Necessidade de avaliar não somente os custos de objeto, mas também o desempenho das atividades. Lembra que eu falei que serve como indicador de desempenho, né? Porque a gente vai analisar os quantitativos também. Tá? Permite o controle de gestão de processos, seus recursos envolvidos, propicia a melhoria do desempenho dos serviços públicos, melhora o processo de tomada de decisão. Tá? Já falei sobre tudo isso aqui até agora, né? Auxilia na avaliação de recursos necessários para custear determinada ação governamental e na transferência de recursos. Os municípios recebem recursos do governo federal, né, do SUS, por exemplo. É uma fortuna, não é? Que recebe do SUS por procedimento. Dizem que não, que é muito pouco por procedimento. Vocês sabem o que é um procedimento na área da saúde, né? Sabe, né? Como é que chama lá? Que eu fiz há pouco tempo. Tirei a vesícula. Tem um nome. Cirurgia eletiva, né? A eletiva, o SUS acho que nem paga nada, né? Paga, mas é pouquinho. Todo mundo reclama. Mas quem chegou lá no Ministério da Saúde com a planilha de custos feita? Olha, o custo que eu tenho unitário desse procedimento é tanto. Está aqui, ó. Eu gasto com isso, gasto com aqui. Solicito aumento desse. Né? Então, chega lá no Ministério da Saúde, fica todo mundo só reclamando, mas ninguém mostra o custo efetivo
né? Também não sei se isso vai resolver, mas você tem uma base técnica para argumentar. Você não vai só reclamar, né? Porque vira uma reclamação dos municípios, tá? Transporte, né? Os municípios recebem o valor de transporte lá para transportar alunos da rede estadual. Então, recebe recurso do governo federal, do governo estadual, né? E também reclamam, a verba que recebe lá não dá para nada, né? Mas qual é o custo de transportar alunos? Cadê a planilha para me mostrar qual é o custo por aluno? Ou por quilômetro rodado? Merenda escolar também recebem recursos lá no PENAT, né? PENAI, isso. PENAT é do transporte. Do PENAI. Mas é insuficiente. Tá bom, mas quanto é o custo para fazer a merenda? Né? Então, a gente precisa ter esses comparativos até como forma de argumentação, né, em outros níveis de governo. Alguma questão até aqui? Posso tocar em frente? Então, vamos. Eu tenho uma planilhinha aqui que vai mostrar exatamente isso, tá? O porquê do custeio ABC. Agora, isso não pode ser impeditivo, tá? A gente pode utilizar outros métodos de custeio. O próprio professor Valmor, né, ele indica o método custo direto. Perfeito, para quem não tem nada, o custo direto é excelente, tá? Mas ele tem limitações, né? Quando eu vou comparar o custo de um aluno na rede pública com a rede privada, eu não posso usar só o direto. Entenderam? Você está ancorando a métrica do custo na ação governamental. Não necessariamente, Alexandre. Depois a gente vai ver que a ação governamental, por ser uma classificação orçamentária, ela não pode ser muito detalhista. Vocês sabem disso, né? Ou vocês fazem orçamento por unidade escolar? Vocês fazem orçamento assim? Por unidade escolar? Não faz. Então, é uma grande ação governamental, ensino fundamental, manutenção do ensino infantil, manutenção das creches municipais, tá? Então, a ação governamental, ela vai ter um objeto de custo, mas é um objeto de custo gigantesco. Para a gente chegar no objeto de custo, no custo por aluno, eu preciso ter mais detalhamento. Tá? E aí eu vou dar uma sugestão, né? A própria norma trata disso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a implantação de um sistema de custos em um município. Vamos lá. Isso. Isso, exatamente. Exatamente. Eu vou mostrar como que a gente trabalha aí essas questões, tá? Implantação de sistema de custo deve ser realizada por etapas, né? Então, também não adianta chegar lá, contratar uma empresa, quero implantar sistema de custo para tudo. Calma, vamos por partes. Vamos com muita calma nessa hora, né? Vamos primeiro conhecendo como que a gente deve fazer. Eu vou dar uma sugestão aqui, que é a utilização. A maioria dos sistemas hoje em dia trabalha com centro de custo, tá? Aí o Francisco me lembrou lá, Roberto, na norma não é centro de custo mais, é centro de responsabilidade, né? É uma importância até maior do que o centro de custo.
fazer uma pesquisa aqui. Vocês que utilizam os sistemas de contabilidade, orçamento, todos os dias, o sistema de vocês tem plano de centro de custo? Não? Mas a folha de pagamento é por cento de custo, não é? A folha é, tenho certeza. Tá? Qual o maior custo que uma prefeitura tem? Folha. Folha e encargos. Então, metade do problema de centro de custo já está resolvido com a folha de pagamento. A gente precisa ver o resto agora. Tá? Mas, muitas vezes, os sistemas têm o plano de centro de custo, mas fica lá desligado. Tá? Ele não impede a gente fazer um orçamento, uma liquidação, sem indicar o centro de custo. Ele deixa passar. Tá? Mas isso é parametrização também. Né? A gente consegue parametrizar para que, toda vez que eu for fazer uma liquidação, toda vez que eu for fazer o evento da depreciação, eu tenho que ter o centro de custo. Tá? Mas depois a gente vai falar sobre isso. Então, qual que é a minha sugestão aqui? Ó? Identificação e qualificação da equipe responsável pela implantação. Contadores e administradores é o que eu sugiro. Tá? Colocar na equipe outros profissionais, pode ser que eles tenham mais dificuldade. Por quê? Os outros profissionais não têm na sua formação o conhecimento necessário. Né? Aí precisaria ter mais qualificação. Tá? Diagnóstico da situação dos recursos financeiros, humanos e tecnológicos disponíveis, porque vai ser preciso utilizar pessoas, vai ser preciso utilizar sistemas, hardware, né, para fazer isso tudo rodar. Tá bom? Planejamento da implantação com a elaboração de um plano de implantação. Toda vez que a gente vai iniciar um projeto audacioso como esse, a gente precisa ter um projeto de implantação. Tá? Tem que ter um cronograma, né? Seleção de recursos tecnológicos, hardware e software. Então, a gente vai, eu já fui em várias prefeituras, né, Paulo? A gente vai em prefeitura onde não tem o data center. Tá? Eu mesmo cheguei numa prefeitura uma vez que eu fui perguntar lá para o pessoal da TI, escuta, qual que é o servidor aí de vocês? Ah, é aquele computador lá. O computador estava sem a capa e com um ventilador para esfriar ele. Esse era o data center daquele órgão. Né? Outro que a gente foi fazer, né, Paulo? Onde que ficava o backup? Quer dizer, que backup é esse, né? Entendeu? Então, a gente precisa melhorar também essa questão de hardware e software, né? Aí vocês vão me falar, ei, professor, mas lá no meu município o prefeito não vai deixar pôr orçamento para isso, não. Não é isso que vocês estão pensando? Ou ele investe em tecnologia? Se tem prefeito que investe em tecnologia, ó, empurra isso junto. Tá? Porque tem prefeito que gosta, investe, destina recursos para a tecnologia. Aí você coloca mais isso daí junto. Né? Identificação dos objetos de custo. O que é objeto de custo? Nada mais é do que o que eu quero custear. O que eu quero custear? Esse vai ser o objeto de custo. Tá? Elaboração de dicionário de recursos e atividades, né, que a gente chama de mapeamento de processo. Isso é importantíssimo, não só para implantação de gestão de custos, hein? O senhor controle interno aqui, ó, controle interno é importantíssimo o mapeamento de processos. Né? Elaboração do plano de centro de custos. Depois a gente vai ver um exemplo. Né? Qualificação dos usuários, implantação e utilização do plano de centro de custo nos processos, todos os processos, para que todos os processos tenham essa identificação, para onde que foi cada coisinha que foi contabilizada. Né?
Análise e avaliação dos dados dos sistemas operacionais por centro de custo. Construção dos relatórios por meio de um BI, Business Intelligence, que é um sistema apropriado para recepcionar dados de várias fontes e fazer o cruzamento de dados. Né? Porque, para a gente ter quantitativos, né, eu preciso de outras fontes de dados que não estão na contabilidade. Por exemplo, quantidade de alunos. Quantidade de alunos em determinada creche. Isso não está na contabilidade, a gente não recebe isso. Isso está lá no sistema da educação, provavelmente. Né? Quando a educação tem sistema, né? Porque tem município que a educação não tem sistema. Né? Aí complica. Por isso tem que avaliar todos os sistemas que o órgão tem. Né? Olha aqui a estruturação de um centro de custo. E prestem bastante atenção, pessoal. Centro de custo é uma coisa. Elemento e subelemento, ou desdobramento do elemento, é outra coisa, hein? Não confundam. Tá? Centro de custo não é para tipificar gasto. Tipificação de gastos a gente faz lá na contabilidade, né, no plano de contas normal, plano de contas contábil. Tá? Ô, louco. Jura? Pelo amor de Deus. Tá louco. É. Então, o centro de custo serve essencialmente para quê? Para localizar gasto. Onde que foi gasto? Tá? Por isso ele tem o detalhamento, né, até o nível das unidades escolares, aqui nesse exemplo. Mas poderia ser postos de saúde. Tá? Da assistência social lá tem o CRAS, né, tem os outros nomes lá da assistência social. As unidades de atendimento. Tá? Então, a gente vai detalhando por codificação. Né? Então, 3, Secretaria da Educação. 301, Gabinete da Secretaria. 302, Departamento Administrativo e Financeiro da Secretaria. 303, Ensino Infantil. Aí eu vou detalhar o ensino infantil. Por quê? Porque eu tenho divisões, né, de ensino infantil de 0 a 3 e de 3 a 5. Tá? Então, eu crio mais um nível. Ok? E a gente estrutura esse plano de centro de custos. Posso até ter um código reduzido, né? Alguns sistemas já prevêem esse código reduzido para facilitar. E aí, toda vez que eu fizer um empenho, toda vez que eu cadastrar um ativo imobilizado para cálculo de depreciação, eu vou indicar um centro de custo. Tá? Depois que a gente identifica tudo isso, a gente vai para o objeto de custo. Então, aqui eu dei um exemplo, né? Custo aluno, ensino infantil. Quais são os itens que fazem parte desse custo? Então, mão de obra. O que é a mão de obra lá da creche? Professores, coordenadores, diretores, serventes. Material direto. Fralda. Mamadeira. Né? Material direto. Serviços diretos, direto e indireto, tá? Serviços, água, luz, telefone. E depreciação, também é um item importante de custo. Então, eu identifico quais são os itens que compõem o custo do aluno no ensino infantil e vou buscar lá nos subsistemas. Da onde que eu vou tirar essas informações? Ok? Então, a origem, da onde que vem essas informações? Lá na origem, eu preciso ter a identificação por cento de custo. Por exemplo, a folha de pagamento. Né? O sistema patrimonial. Eu preciso ter lá no controle patrimonial, que vai calcular a depreciação, centros de custo também. Tá? Identificando determinado objeto de custo. E todos eles, então, né, eles têm que ter lá a informação por centro de custo. Tá? Perfeito.
Bom, aqui é basicamente o que eu já falei, né, dos subsistemas, da onde que a gente vai buscar informações. Uma coisa importante, a gente tem que fazer a avaliação patrimonial, né, do patrimônio, tá? Tem muitos imóveis que não estão registrados na contabilidade. Muitas vezes tem salas de informática na educação que não estão registradas na contabilidade. Vocês sabem por quê? Porque foi doação de uma empresa, não teve empenho. Tá? Não tem empenho, aí não precisa registrar no patrimônio? Precisa contabilizar isso. Tá? Por isso que eu preciso avaliar o meu patrimônio, cercar tudo que pode acontecer num patrimônio fora do orçamentário, porque no orçamentário é fácil. Entrou no orçamentário, fiz o empenho lá, 44,90,52, beleza. Já está registrado no patrimônio. Meio que vem de fora, né? Imóveis, né? Tem muitos imóveis que não estão no patrimônio das prefeituras, tá? Fazer as taxas de depreciação, né, com base na vida útil dos bens. Isso vocês já estão fazendo, né? Acho que a maioria já está fazendo, mas aí a gente tem que colocar isso por cento de custo, tá bom? Vamos pular a pausa para a pergunta, depois a gente pergunta no final. Bom, essa implantação vai exigir algumas coisas. Ó. Aceitação dos gestores principais, aí vocês vão me falar, ih, professor, meu gestor não quer saber disso, não. Aí é o que eu digo, é um processo de convencimento, porque vocês têm o conhecimento de quanto isso é importante. Eles, muitas vezes, não têm, não. Aí você tem que ficar lá. Né? Não é num dia, não é numa semana, não é num mês, talvez sejam anos. Você vai ter que ficar na cabeça desse gestor, né? Explicando para ele a importância da gestão de custos. Tá? Mapear processo, implantação do centro de custo, treinamento e qualificação, implantação da data center, aquisição de um... Ah, professor, mas isso tudo vai precisar de dinheiro. Meu município está mal, não tem dinheiro. Bom, tem alternativas. Vocês já ouviram falar do PEMAT? Financiamento para os municípios, lá do BNDES, é uma alternativa. O PEMAT financia a implantação de gestão de custos. Tá? Desde hardware, software, qualificação de pessoal, faz tudo. É possível. Até o prédio, hoje em dia, né? Bom, aqui tem um modelinho que a gente fez no município, né? Então, eles tinham lá os sistemas, sistema de informações dele, né? Folha de pagamento, almoxarifado, compras, patrimônio, tudo isso gerando informações para um BI. Tá? E demais sistemas operacionais. O que são os sistemas operacionais? Aquele que não lida com valores, são quantitativos. Saúde, educação, assistência social, né? Quantitativos. Tudo isso joga lá num BI. Tem vários BIs aí hoje no mercado, né? Até a Microsoft tem a deles. Tá? O Tribunal de Contas utiliza também BI, né, para fazer os cruzamentos de dados, os levantamentos lá do Aldesp. E aí, com isso, a gente consegue extrair informações de custos, tá? Através do BI. Eu preciso do BI por quê? O BI ele vai buscar dados de diversas fontes e vai colocar isso numa base só. Tá? Posso não ter o BI e conseguir fazer uma planilha de custo? Posso. Só que eu vou ter que fazer no Excelzão lá, na mão, praticamente. Tá? Buscar as informações pessoalmente, né? Ou através de relatórios. Aí vai dificultando, né? Eu sugiro o seguinte, no começo, faz a planilha de custo para mostrar para os gestores a importância disso. Aí você faz no Excel mesmo. Tem um modelinho aqui, eu vou deixar para vocês. Né? Um modelinho, como é que a gente trabalha. A implantação, pessoal, a gente sugere de forma gradual. Tá? Se tiver autarquias, é melhor ainda fazer nas autarquias primeiro. Depois a gente leva para a prefeitura nas secretarias de menor porte. Vai buscando objetos de custo lá nas menores secretarias.
deixa a educação e saúde, que são as mais complexas, por último. Tá? Aqui tem um modelinho de planilha de custos, né? Então, está separado aqui os custos diretos, valores, qual o sistema de origem e como que a gente faz para apropriar esses valores. Tá? Depois, os custos indiretos, tem os direcionadores e os critérios de rateio. Tá? Aqui vocês não vão conseguir enxergar, mas no material disponibilizado vai ter a planilha, vocês vão verificar, tá bom? Aí soma-se custo direto com indireto e divide, aqui no caso, alunos do ensino fundamental. Então, é uma EMEB, né? Soma todos os custos, divide pela quantidade de alunos daquela EMEB. Aí eu tenho o custo por aluno da EMEB. Tá? Quais objetos de custo, então, a gente pode ter? Custo por aluno, né? Custo por atendimento em UBS, custo de aprovação de obras, né? Para ter a taxa lá de aprovação de obras definido, com base nos custos. Custo de uma escola, né? Para ver se eu construo uma escola, ou se eu transporto os alunos até essa escola. A merenda escolar, já falei sobre isso, veículos da frota. Custo por metro quadrado de recuperação de asfalto, né? O que é recuperação de asfalto? É comumente chamado de tapa-buraco, né? Então, eu mesmo faço lá na minha prefeitura, com o meu pessoal, compro só os materiais, ou contrato alguém para fazer. Né? Então, a planilha de custos vai me dar uma base técnica para fazer isso. Né? Finalizando, não esquecer da rastreabilidade das origens, né? Da onde eu tirei as informações, eu preciso rastrear isso até lá no empenho, até no controle patrimonial, tá? Porque depois eu vou, em algum momento, alguém pode me questionar, mas de onde você tirou esse valor? Eu tenho que mostrar, tá? A base de dados é a contabilidade patrimonial, as VPDs, então esqueçam empenhos, tá? Vocês sabem, a gente faz empenho global para o ano todo ou para o contrato inteiro, isso não serve para a base de custos, é a liquidação que serve, tá? Então, custos a gente faz pela liquidação, nunca pelo orçamento, hein? Tá? Pelo empenho, na verdade. Né? A gente só faz pela liquidação. Só que só a liquidação de empenhos não basta para fazer custo. Tem outras origens. A depreciação, que é do sistema patrimonial. Né? Tem as provisões, férias, 13º, que também não passam, não necessariamente passam pelo empenho, pelo sistema orçamentário. Tá? Tem que ter apoio da alta administração, né? E aí vem o processo de convencimento, qualificação da equipe técnica, e isso vai ser importante para planejar, controlar e tomar decisão. Então, está mais do que explicado a importância da gestão de custos aí, né, para os órgãos públicos, tá bom? Aí tem a bibliografia, aqui tem minha dissertação de mestrado, se vocês quiserem conhecer, está disponível também na internet, né? E fico agora disponível para questionamentos. Obrigado. Boa tarde. No slide sobre a estrutura... Meu nome é Claudemir, sou da cidade de Barueri, prefeitura de Barueri. No slide estrutura do centro de custos, onde você demonstrou lá o desdobramento lá dos lançamentos dos custos. Aí agora você... Não, bem mais para trás um pouquinho. Para chegar lá no nível escola. Um pouquinho mais para trás. É isso aí. Aí você falou agora que nós vamos extrair os dados dos custos através da liquidação, né? E futuramente vai ser uma obrigação do tribunal. Em que momento que eu vou fazer esse lançamento aí, para chegar nesse desdobramento e conseguir chegar na escola? Excelente pergunta. Sabe por quê?
eu tenho visto alguns sistemas aí que eles estão amarrando o centro de custo no empenho. Aí acabou. Você não vai conseguir usar. Vou dar um exemplo muito simples. Você recebe a conta de energia elétrica da prefeitura inteira, é uma dotação só. Você não vai ficar fazendo um empenho da energia elétrica por unidade escolar. Não há razoabilidade nisso, né? Aí o que acontece? Se você põe o centro de custo na hora que faz o empenho, fica um centro de custo só para tudo. Depois, como é que você vai atribuir o custo para cada unidade? Ah, eu vou fazer rateio. Eu falei, não me faça rateio de energia elétrica, pelo amor de Deus. Energia elétrica é custo direto das unidades escolares. Não cabe rateio. Tá? Rateio é para aquilo que eu não consigo identificar. A energia elétrica eu consigo. Energia elétrica, água, luz, telefone, internet, tudo isso, custo direto. Mesma coisa, folha de pagamento. Tá? Então, isso tudo precisa ter sistema que receba essa informação na liquidação, na hora que vai fazer o evento da VPD. Tá? Variação patrimonial diminutiva. É ali que é o momento da gente colocar o centro de custo. Tá? Professor, mas aí o empenho da energia elétrica, você faz um só, depois a liquidação tem que ser por unidade escolar? Tem. Agora, tem prefeitura que recebe os dados da companhia de energia elétrica, os dados. Ela não recebe conta, ela recebe os dados, tá? Via sistema. Eles importam XML para o sistema deles, e aí no sistema deles teria que ter lá essa leitura, né, por unidade escolar. Tá? Então, realmente, essa é uma preocupação importante, né, porque alguns sistemas ainda não estão preparados. Eu tenho brigado com o desenvolvedor de sistemas. Tenho falado para eles, centro de custo no empenho, não, é na liquidação. Tá? Sempre na liquidação. Tá? E o mesmo empenho eu posso fazer vários centros de custo. Né? Enquanto você não estava aqui, eu estava tentando esquentar já o assunto, e eu disse para eles que a contabilidade faria o input da informação estratégica e relevante, e que essa informação seria custos e que seria tratado num BI, que é o complemento. O próprio Tribunal de Contas usa esse raciocínio, né, quando ele quer saber as audiências públicas ali, é um exemplo disso, né, a informação relevante que pode ficar no sistema e aquilo que não está na informação, não está na ata, mas eu vou colocar ali a data, eu vou enriquecer o banco de dados com informações complementares num processo de admissão de dados. E aí eu estou te ouvindo falar e minha cabeça pensando aqui, comportamento do profissional na hora do lançamento. Então, o contador é aquele cara que sabe fazer classificações. Esse é nosso expertise. Não importa qual, você me dá uma tabela, me diz o critério e eu vou tentar seguir o critério com a maior perfeição possível. Então, no momento do input dos dados, nós deveríamos ter uma espécie de uma guia, de uma página de rateio de custo. Como é que você enxerga esse processo? Bom, a classificação por centro de custo é para custo direto. Custo indireto eu vou trabalhar na hora do fechamento. Tá? Aí eu faço tudo de uma vez. Né? Eu não vou fazer custo indireto a cada lançamento, entenderam? O salário da secretária da educação. Vem lá na folha, tem um centro de custo lá, gabinete da Secretaria da Educação. Ok? Nesse momento, eu não vou fazer rateio ainda. Vai acumulando um monte de custo nesse centro de custo. Encerrou o mês. Aí sim eu vou fazer o rateio de uma vez só de todos. Tá? Nós poderíamos imaginar rotinas de fechamento. Sim. Guiadas por uma espécie de receituário que tenha a visão do centro de custos e dos objetivos a serem alcançados. Exatamente. Tá? Tem que ser fechamento mensal, né?
Porque ao longo do mês podem ocorrer vários gastos, né, naquele mesmo centro de custo, tá? Centro de custo indireto. Vamos lá. Boa tarde, eu sou Paulo Galvão, sou da equipe da Cefim. Quem conseguir ficar até o final da tarde, eu vou falar sobre controle interno para vocês, tá? Mas eu queria aproveitar, o Alexandre mencionou o professor Valmor Slonsky, né? Falando daquela questão de que muitas vezes o gestor não quer fazer custo, porque ele vai mostrar que o serviço dele é ineficaz, é ineficiente, e seria mais fácil terceirizar. Mas o mesmo professor Valmor tem uma outra visão que é muito interessante, que vale a pena vocês refletirem sobre isso, até no convencimento do gestor, que é a questão do resultado econômico. Tá? O que é resultado econômico? Na empresa privada, nós temos resultado financeiro, DRE, lucro-prejuízo. Né? Receita menos despesa, o que sobrar é resultado financeiro. Nós não temos resultado financeiro. Né? Qual que é o resultado nosso? Então, por exemplo, quando eu sei quanto custa um aluno numa EMEB, por exemplo, e eu tenho uma EMEB que tem um IDEB comparado com escolas de alto nível do meu município, eu pego quanto custaria a matrícula, a mensalidade desse aluno naquela escola, e comparo com o meu custo. Entendeu? Então, economicamente, se o pai tivesse que pagar, ele ia pagar R$1.000. Meu aluno custa 500. O meu resultado econômico é de 500. Tá? Então, isso ninguém para pensar, e é extremamente importante, até para o gestor, muitas vezes, demonstrar para a sociedade que ele está devolvendo alguma coisa. Então, quanto custa seu aluno? Custa 500, mas eu tenho um nível de ensino que vale 1.000, 1.500 na cidade, comparado com escolas do mesmo padrão. Tá? Então, isso também é muito importante, né, Roberto? Excelente, Paulo. Vai aplicar. Quer dizer, o benefício social disso também é importante, né? A gente vai juntar benefício econômico com benefício social, né? Meu nome é Moisés Dantas, eu sou da Prefeitura de Mojimirim. Roberto, nós temos ultimamente recebido uma pressão muito grande para os gestores públicos em razão do artigo 67A da Constituição, que estabelece um limite de despesa de custeio. Né? Em que medida a gestão de custos pode contribuir para o gestor na tomada de decisão de controle, inclusive das despesas de custeio? Até que ponto isso pode contribuir? Excelente, meu caro Dantas. Ele é meu colega de prefeitura, tá? Eu trouxe ele só para ele fazer essa pergunta. Mas é o seguinte, vocês devem estar sofrendo isso também, né? O artigo 167A da Constituição, aquele que o tribunal tem cobrado, né, a relação gastos com receita, com arrecadação. Né? Como que a gestão de custo pode ajudar isso? Na redução de custos. Né? Eu citei aqui um exemplo, né, muito simples, que acontece todos os dias na maioria dos municípios. A recuperação asfáltica, o tapa-buracos. Né? Então, é melhor fazer com o pessoal que ele tem lá, comprando o CBUQ, e o pessoal faz o tapa-buracos, ou contratar uma empresa para fazer isso. Né? Agora, se ele tomar a decisão de fazer por pessoal próprio, que provavelmente vai ter um custo menor, financeiro, pelo menos vai ter, tá? Em geral. Né? Mas ele não pode deixar de avaliar o desempenho das equipes. Porque senão ele vai tapar um buraco por mês. Aí também não resolveu a situação. A gestão de custos é importante para isso também. Por quê? Ele vai ter que ter o controle de quantos buracos foram tapados por dia. E aí ele vai fazer um controle da eficiência, do desempenho das equipes de tapa-buracos. Vai poder exigir, vai poder cobrar. Né? Entenderam? A gestão de custos é mais ampla do que simplesmente o valor. Tem o resultado econômico, tem os benefícios sociais, tem a questão da eficiência, né, da gestão. Então, são muitos aspectos que podem melhorar em muito a gestão pública. Tá? Por isso, as empresas privadas sacaram isso há mais de 100 anos. As empresas controlam custos. Por quê? Porque eles sabem que é importante isso.
Senão não vai trazer resultado para eles, né? No órgão público, a gente deixa de fazer isso, tá? Até para decisões estratégicas. O que é uma decisão estratégica? Muitas vezes eu vou aumentar o custo, mas eu faço isso com plena consciência, tá? E por que eu vou aumentar o custo? Porque a eficiência é maior e eu vou comprovar isso. Por quê? Porque eu fiz o comparativo, eu controlei custos, eu controlei desempenho antes e estou controlando agora. Eu estou gastando mais, mas o meu desempenho é muito melhor, né? Isso chama-se gestão estratégica de custos. É um nível mais avançado de gestão de custos, tá? Obrigado, professor. Já nosso tempo se esgotou. Obrigado, pessoal. Agora, você não vai dar tchau aqui? Uma salva de palmas para o professor. Obrigado, Roberto. Roberto, eu fico sempre muito atento às suas palavras. É uma honra poder ouvi-lo e perceber que, de repente, esse assunto começa a gerar e despertar interesse. E que isso vai, aos poucos, se consolidando para a alegria da Márcia. Não só da Márcia, mas da população local. E o resultado, sem dúvida, é a eficácia, eficiência e efetividade do gasto público. Muito obrigado por suas palavras, Roberto, e tenha certeza que é um trabalho que parece ser algo do outro mundo, mas que é parte da ciência contábil. Quando fui aluno, eu era apaixonado por essa ciência. É o custo industrial, né? Quanto custa fabricar uma peça na indústria, para que aí se possa ter um markup de vendas e todo aquele processo de precificação. E fui para a área pública, não tinha custos. E aí, frustrado, naturalmente. E hoje a gente começa a visualizar que, para atender a demanda dos próximos 10 ou 20 anos, como conversávamos no último evento, a nossa tarefa será a evolução da ciência contábil passa pela qualidade da informação e passa pelos ensinamentos do professor. Muito obrigado.